Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. O templo da nossa igreja está na Praça Seca número 32. Nosso templo fica bem perto da estação do BRT da Praça Seca. Se você quiser vir de condução, pega o BRT, desce na estação de Praça Seca e atravessa a parte do Coreto para chegar ao nosso templo aqui. Se quiser vir de carro, temos estacionamento e você é muito bem-vindo, será muito bem-vindo. Os cultos acontecem aos domingos, às 9 horas da manhã, 10h30, nossa Escola Bíblica Dominical presencial. Às 19 horas, temos o nosso culto da noite. E às quartas-feiras, às 19h30, temos o nosso culto de oração. Nós estamos estudando aqui, na nossa Escola Bíblica Dominical Virtual, essa revista, especificamente os livros de Efésios, Filipenses e Filemão. Já passamos por toda a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós continuamos a aula passada, que começamos então a carta da igreja de Filipos. Antes de orar, eu quero pedir a você, dê o seu like aí, dizendo eu gostei, porque quando você faz isso, você abençoa as pessoas que estão procurando algum vídeo falando sobre Bíblia, sobre Escola Bíblica Dominical. Vamos orar então? Ó Deus, nosso Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que tu nos abençoes nesse estudo e que esse tempo aqui seja um tempo de bênçãos e de realização para todos nós. Te pedimos assim, no nome do Senhor. Amém. Então vamos lá, a carta aos Filipenses, no capítulo 1, semana passada eu deixei em suspenso a parte da oração do apóstolo Paulo. Eu vou colocar aqui para você entender que a oração tem um motivo e tem uma certeza. Vamos escrever aqui, Filipenses, capítulo 1. Você vai ter uma oração feita pelo apóstolo Paulo. Essa oração feita pelo apóstolo Paulo tem um motivo. E esse motivo, essa oração também tem uma certeza. Vamos tentar entender juntos aqui, isso aqui? Vamos ler o texto bíblico. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, qual é o motivo da oração de Paulo em Filipenses capítulo 1? O grande motivo da oração de Paulo que abre esse livro é gratidão. Paulo está muito grato a Deus por ter usado os crentes daquela cidade de Filipos para serem sustentáculo dele, do ministério dele, como diz o texto, desde o primeiro dia. Se você tem dúvida do que aconteceu nos primeiros dias, quando Paulo esteve na igreja de Filipos, basta ver o vídeo anterior, para você entender o contexto histórico. Essa carta está sendo escrita cerca de 10 anos depois de que Paulo esteve lá e começou o trabalho na igreja de Filipos. Desde o começo, essas pessoas foram usadas por Deus para ajudarem o apóstolo Paulo. Então o motivo é a colaboração que eles fizeram antes e estão fazendo novamente. Qual a colaboração que eles fizeram antes? Eles deram todo o sustentáculo para que Paulo começasse aquela igreja na cidade de Filipos, que era uma cidade fortificada, que era uma cidade muito romana, tanto que a cidade era tão especial que não tinha nem sinagoga. Para vocês terem uma ideia, para ter uma sinagoga tem que ter 10 judeus. Eles não tinham nem sinagoga lá, eles se reuniam para o chamado lugar de oração. Então, ele teve o apoio de Lídia e dos irmãos que estavam ali.
em Filipos. Então, no começo foi assim, mas eles continuaram, Paulo continuou suas viagens missionárias, suas peregrinações, e esse povo da igreja de Filipos, a gente vai ver, ajudou Paulo outras vezes, e agora tinha acabado de chegar uma ajuda para Paulo, que estava naquela prisão domiciliar. Lembra-se que eu falei de prisão? Você tem vários níveis de prisão no Império Romano. Você tem a prisão como cárcere, e você também tem a prisão domiciliar, que o preso vai pagar o aluguel e vai pagar também a comida que ele usufrui. Só que ele está preso ali com umas correntes, agarrado a um soldado. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Então, esse é o grande motivo da oração de Paulo, a colaboração dos irmãos no passado e também agora. E qual é a certeza? A certeza é linda, a certeza da oração do apóstolo Paulo. Ele disse que aquele que começou a boa obra neles, crentes da igreja de Filipos, ele vai completá-la até a vinda de Cristo. Isso a gente pode pegar para a gente. Por quê? A certeza é de que Deus vai continuar sendo o mesmo. Olha aqui o quadro. A certeza é que Deus que começou um trabalho, ele vai fazer esse trabalho como um jardineiro. A semente está aqui, a semente começa a dar os primeiros frutos, a semente germina, se transforma numa árvore e vai aparecer semente novo. Aquele que começou a obra não vai largar você, não vai deixar você sem a sustentação necessária. O que é necessário para que uma planta cresça? É necessário que haja sol. É necessário que haja noite. É necessário também que haja chuva. E é necessário que tanto haja fruta quanto haja fruta para ela se crescer, para ela se desenvolver. Então, todo esse ciclo aqui vai ser um ciclo de tempo que vai ser desenvolvido pelo bom jardineiro. Quem é o bom jardineiro? O bom jardineiro, quem cuida da planta do começo ao fim, é Jesus. Ele começou e vai continuar até a volta do Senhor Jesus. Então, eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você tem Jesus no seu coração, ele começou uma obra em você, e a obra que Jesus começou em você não vai parar. Só vai parar se você não quiser se subordinar ao Senhor. Mas ele começou, ele vai aperfeiçoar e vai fazer isso com todo o empenho, com toda a dedicação. Mas tem mais um detalhe, nessa oração do apóstolo Paulo, que ele vai dizer que essa oração que ele está fazendo é de coração. Nós sabemos que essa carta é chamada de carta da alegria, ou carta da gratidão do apóstolo Paulo. Ele está muito grato por tudo que aconteceu. E é uma carta emocional, uma carta passional do apóstolo Paulo, que ele vai explicar como é que funciona isso, que é também de coração. É muito interessante, eu vou fazer, daqui a pouco eu vou para o quadro, depois de ler o texto, você vai ver que Paulo vai dizer que é uma conexão entre o que a gente sente e a forma como a gente pensa ou desenvolve os nossos pensamentos, nossas escolhas, né? Vamos ler a partir do verso 7. É justo que assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de que como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Então está dizendo aqui que é de coração, o desejo dele, a oração dele e a gratidão que brota do coração dele. Agora veja o verso 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais
em conhecimento e em toda percepção, para discernimento do que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Veja que coisa interessante, ele vai dizer essa coisa muito clássica aqui, que a gente fala as coisas, às vezes, que vem do coração, mas Paulo está dizendo aqui que o amor de vocês aumente cada vez mais, o amor de vocês vai aumentando cada vez mais e vai chegar ao conhecimento. Conhecimento, como é que a gente chega ao conhecimento? Não é só amando, é também estudando, se preparando, conhecendo a palavra de Deus. Para que esse amor, então, que começa no coração e afeta a mente daqueles crentes, a mesma coisa acontece conosco, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que isso afeta o apóstolo Paulo? No falar e no agir. Veja o que Paulo vai dizer aqui. Ele vai dizer em toda percepção para discernir o que é melhor, a fim de serem irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então aqui o fruto, o resultado disso aqui é frutos de justiça. Nós vamos fazer, nós vamos transmitir, nós vamos falar, nós vamos executar os frutos de justiça que invadiram nossa mente e o nosso coração. E aquele, vamos voltar lá, aquele que começou a boa obra vai completá-la em nós, desde que nos coloquemos inteiramente à disposição do Senhor Jesus. A lição é muito simples e muito poderosa, que eu e você precisamos acreditar que mesmo nas nossas mais difíceis tribulações, o Senhor está trabalhando conosco. Não é fácil, não deve ser fácil. Imagine você sendo aquela semente na terra. E mais do que isso, a palavra de Deus sendo semente na terra. Sua vida é a terra que guarda a semente. Para a semente germinar, ela tem que morrer. A palavra de Deus tem que ficar fincada no seu coração. E o que ela faz quando ela começa a ter vida e a brotar e nascer novamente? Ela começa a desarrumar a parte interna da terra, a fofar a terra, a tomar espaços da terra, como a palavra de Deus faz conosco. Nós colocamos a palavra de Deus no coração e a gente coloca as verdades da palavra de Deus. Por exemplo, a gente coloca que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gente guarda isso no coração e na mente. Então, quando eu passo por dificuldades, eu sei que todas as provações que eu tenho que lembrar sempre que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Mas como é que a gente vai conseguir isso? Através dos exemplos que nós temos nas Escrituras. Nós temos exemplos de pessoas que passaram por grandes dificuldades, problemas imensos, que a terra interna dela foi totalmente remexida. Mas foi dali, daquele deserto, daquela terra removida, daquela terra remexida, que a luz começa a brilhar e as folhas começam a aparecer. Tem um processo e Deus está trabalhando nesse processo. Ele que começou a boa obra vai completar até aquele dia. Mas vamos continuar. Paulo vai continuar e vai dizer, então, agora a partir do verso 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Você sabe que Paulo estava preso e eles estavam falando, ih, coitado, Paulo está na prisão. Ele fala, não se iludam, eu estou preso. Ele vai dizer, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra continua sendo anunciada. Veja o verso 13 do capítulo 1. Como resultado, tornou-se evidente de toda a guarda do palácio e a todos os demais
que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados pelo Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pegam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimentos, enquanto estou preso, mas que importa? Ele vai dizer, o importante é que de qualquer forma, sejam por motivos falsos ou verdadeiros, que Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que aconteceu é resultado de minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Vejam bem, o que Paulo está falando é que a gente pode passar por grandes dificuldades, e ele estava preso. Todo mundo falou, e agora o grande missionário, o apóstolo Paulo, está preso e não temos mais alternativas. E Paulo fala, olha, vocês estão vendo curto, porque Deus tem um propósito muito maior. Lembra-se como é que ele parou na cidade de Filipos? Apareceu um anjo, apareceu um varão macedônio falando, vem a Macedônia e ajuda-nos. Ele queria pregar num outro lugar, para um outro lugar. E o Espírito Santo conduziu Paulo, Silas e Lucas lá para Filipos. Ele entende que está preso e não é à toa. Deus tem um propósito para fazer qualquer que seja a situação. Mas o que a gente consegue fazer nisso? Fazer o que pode. Paulo fez o que ele podia. Se ele estava amarrado a um soldado, e imaginem Paulo amarrado a um soldado, e aquele soldado tinha um período para ficar ali, tinha o plantão dele, a guarda que ele tinha que fazer. Paulo está amarrado e ele não fica como a gente fica no Uber sem conversar. Não, Paulo falou, sabe por que eu estou preso aqui? O soldado, E ele começa a falar de Jesus para o soldado. O soldado vai embora, chega outro soldado e Paulo pergunta, você sabe por que eu estou preso aqui? E Paulo fala de novo de Jesus. E aquele soldado que estava de serviço no começo, volta e Paulo continua falando de Jesus para ele. Então, na verdade, Paulo está preso, mas o Evangelho não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto de um grupo quanto de outro grupo. Então, vejam, é muito consolador para mim pensar que aquele que me amou, que me redimiu, que me resgatou, que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, que começou essa obra extraordinária, magnífica na minha vida, ele é fiel para completar essa obra. Até que chegue o dia em que eu serei glorificado com o Senhor no céu. Então, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, não sei qual o problema que você está enfrentando, mas eu quero te parabenizar. Primeiro, porque você chegou até aqui nesse vídeo. Segundo, porque tem um propósito de você estar assistindo as minhas palavras agora. E Deus quer falar com você diretamente, que Ele começou a obra, Ele vai completar. Mas para que Ele complete essa obra extraordinária que Ele está fazendo na sua vida, é necessário que você conheça o caráter desse que está cuidando dessa planta, que é a palavra de Deus que está dentro de você. E como você vai conhecer a esse Deus? Não tem outra alternativa, além do registro da revelação de Deus, que é a palavra dele nas Escrituras. Então, parabéns, porque você chegou até aqui. Mas eu quero desafiar você a não só abrir seu coração e deixar Jesus fazer nele morada, mas que deixe também, você que já aceitou Jesus, que você deixe também o Senhor continuar a obra em você. Como? Com oração, com conhecimento da Bíblia. Eu escrevi no final do ano passado um livrinho de crianças que surgiu por causa de uma música. E essa música é tão verdade hoje como era no passado, quando eu ainda era criança. Quando eu era criança, a gente costumava cantar, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É isso que Paulo está dizendo aqui.
Leia a Bíblia e faça oração se você quiser continuar sendo lugar do trabalho divino na sua vida. Que a minha oração agora é que Deus te abençoe muito e que você entenda que Paulo está escrevendo essa carta agradecendo a Deus e agradecendo aos irmãos que colaboraram com aquele ministério do apóstolo Paulo. E se a gente tem essa carta escrita com o coração, registrada pelo apóstolo Paulo aqui, é porque nós precisamos também aprender a agradecer, reconhecer as pessoas que nos ajudaram. Quantas pessoas te ajudaram até hoje? E você nunca ligou para dizer ou mandou uma mensagem dizendo muito obrigado, eu fui abençoado por você. Quero desafiar você a fazer isso essa semana. E que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória na presença do Senhor, que começou a boa obra e vai terminar até a vinda do Senhor Jesus. Amém.